Olá, minha gente. Boa noite para vocês. Queridas mulheres incríveis desse meu Brasil verde e amarelo. Queridas mulheres ungidas de Deus. Eu estou aqui para falar com você nessa live sobre relacionamentos amorosos e um subtema dele, que é o que eu vou desenvolver, que é resolvendo, não é, a nossa criança interior ferida. Então, quanto a nossa criança interior ferida influencia, atinge os nossos relacionamentos, não só amorosos. Nosso foco hoje vai um pouco para a vida amorosa, vida casada, vida noiva, namorada, namorados, mas de uma forma geral. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos amorosos e eu vou mostrar, falar para vocês, revelar para vocês o quanto a nossa criança interior ferida influencia nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Então eu quero convidar você para ir chamando toda a mulherada que você conhece. Faça isso, não é? Faça esse bem, tá certo? Vamos engajar aqui um monte de gente, muitas mulheres. Você vai ouvir coisas incríveis que vai ajudar no seu relacionamento amoroso, com o marido, com o noivo, com o namorado, e também nos seus relacionamentos interpessoais também, como família, de uma forma geral. Vamos lá, aperta esse aviãozinho e vamos chamar outras mulheres. Faça isso, porque conhecimento é poder. Conhecimento é terapêutico. Conhecimento é libertador. Então não perde tempo. Vem comigo nessa live, mas traz outras pessoas que você sabe que pode crescer, que pode desenvolver muito mais e aprender sobre essas, como eu posso dizer, essas amarras, esses bloqueios, não é? Essas dificuldades em se relacionar com relacionamentos amorosos, relacionamento com o marido, com esposas, relacionamento com o namorado. Como a gente sofre algumas situações que, se você assistir essa live, você vai entender pelo menos um que eu chamo que é assim, o carro-chefe nos bloqueios e nos impedimentos emocionais das nossas relações de uma maneira geral. Então vem comigo que eu já vou começar. E no final vou abençoar, vou orar, vou ministrar sobre sua vida, certo? Vou liberar unção de Deus para desbloquear seu emocional sobre relacionamentos amorosos, para cancelar todas as barreiras, não é? Tirar essas barreiras e Deus age sim. Eu começo com a minha técnica, que é o conhecimento, que eu posso ajudar sobre o seu psicológico, sobre suas emoções. Por quê? Porque conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Quantos pacientes eu trato na minha clínica, quantos que eu entendo depois nos processos deles, e eles muito mais do que eu, passam a entender que o conhecimento é libertador, o conhecimento emancipa as pessoas. Gente, as nossas emoções são ingênuas, elas precisam ser educadas. Então, meu papel aqui é educar sua mente para você desenvolver o seu feminino na plenitude de quem você é. Então, meu papel aqui é ensinar a você a tratar suas emoções, a preparar suas emoções, a amadurecer o seu eu adulto, que muitas vezes, inúmeras vezes, é atingido pela sua criança interior. Então aperta esse aviãozinho aí e vamos chamar mulheres do seu conhecimento, chama as amigas, chama as pessoas da sua família e vamos crescer, vamos aprender, vamos desenvolver,
porque a vida é feita de experiência, a vida é feita de conhecimento, a vida é feita de autoconhecimento, a vida é feita de fé também, de unção de Deus. Então a gente junta tudo num pacote e a gente sai vencendo, desbloqueando as nossas vidas. Quero dizer que hoje, se você ficar ouvindo o que eu tenho para te dizer, você vai melhorar no seu relacionamento como casamento, relacionamento amoroso, relacionamento de noivado. Você vai aprender muitos segredos, eu vou te ensinar. Fica comigo aqui, vamos nós, porque o tema de hoje é um tema poderoso, que inclusive eu tenho certeza que muita gente nunca nem ouviu, mas é uma vítima. Eu tenho certeza que muita gente não ouviu o que eu vou ensinar hoje, mas é uma vítima emocional. E eu quero que vocês interajam comigo aqui, gente. Por favor, eu tô vendo aqui Cris, por favor, fala, pergunta, tá certo? Tem mais a que falar e que perguntar, tá? Eu vou receber uma pessoa aqui ao vivo comigo, que vai fazer uma pergunta, que vai compartilhar um pouco da sua história, porque todos nós aqui fazemos a nossa história, nós somos protagonistas da nossa história quando a gente sai da inocência emocional. Quando a gente deixa de ser refém das nossas emoções, nós assumimos o protagonismo da nossa vida e a nossa vida passa a ter outro rumo. Por isso, você precisa aprender comigo e eu tenho muito para te ensinar. E aí, todo mundo bem-vindo? Euler, Cristina, Gislene, Franciana, uau, só gente top, inteligente, Sinara. Muita gente, Tiana, bem-vinda, Maria de Socorro, Nelly, Kessia, vamos lá, Edna, uau, Zuleide. Eu quero ver todo mundo aqui nessa live, porque essa live hoje tem que bombar. Eu quero que você interaja comigo aí, tá, gente? Interage aí comigo, tá certo? Interage, vai todo mundo participar. E se você tiver pergunta, vai fazendo aí que eu vou te ouvindo e vou já respondendo. Vamos lá para o tema poderoso dessa live. Nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos. E aí cabe todo mundo, casado, não é? Quem é separado, noivo, noivado, divorciado e cortejando, sonhando com o amado da sua alma, tá certo? Cabe todo mundo nessa live. Vem comigo. Falando de relacionamento amoroso, a Neide está dizendo que essa live vai ser top mesmo. Falando de relacionamento amoroso, eu vou apresentar para vocês hoje que eu chamo de um dos empecilhos nas nossas relações, tá? Nos nossos relacionamentos, no relacionamento amoroso, mas também nos outros relacionamentos. E eu vou falar sobre a nossa criança interior. Quando a minha criança interior ferida interfere no meu presente. Quando a minha criança interior ferida interfere no meu presente. E aí, Roseni, me diga como é essa história. E eu tenho uma criança dentro de mim? Gente, a criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para viver. Padrões. É uma parte do inconsciente. Para a psicanálise, a nossa mente é constituída de consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é a parte da minha mente que eu sei sobre mim, que eu tenho consciência sobre quem eu sou. Isso é formado, não é? Inscrito através de quê? Através da moral, dos conceitos morais que eu aprendi dos meus familiares, dos meus pais, os modelos, os padrões de valores, não é? De ética. Aquilo que eu aprendi conscientemente é o meu consciente. Então, o que é o consciente? O que eu sei de mim. O pré-consciente, que é
o meu eu é uma instância na minha mente que discursa e se adapta, se formando pelo que eu sei de mim e pelo inconsciente, que é a maior parte da minha mente, segundo Freud e a psicanálise. O que é o inconsciente, Roseni? Né? O inconsciente da nossa mente é onde carregamos nossas necessidades não satisfeitas, emoções reprimidas, desejos reprimidos lá da infância, e aí vai repetindo, desejos reprimidos lá da infância. Quando nós, na nossa infância, gente, até os 7 anos, o nosso aparelho psíquico é construído, não é? A primeira infância é tudo que os nossos pais nos dão. Torna-se verdade para nós. O que aprendemos, o que nos ensinaram, os valores, não é? As regras de família, os modelos que a gente vê nos nossos pais, nosso pai, na nossa mãe, é a verdade absoluta para nós, né? Porque é a instância que se inscreve do nosso inconsciente. Por isso, o nosso inconsciente são desejos reprimidos, não é? Emoções reprimidas, certo? Lá da infância, nossa criatividade, muitas vezes reprimidas, e desejos e pulsões de desejos que existem em nós, mas que estão, na verdade, são memórias da nossa infância que se instalaram no nosso inconsciente. Muitos traumas também, não é? Muitos traumas se instalam no nosso inconsciente. Pois de consciente, que é o que eu sei de mim, e de inconsciente, que é o que eu não sei de mim, porque o inconsciente é a instância dos desejos, tá? Dos prazeres reprimidos, das necessidades reprimidas que eu vivi lá na minha infância, das emoções vivenciadas que ficaram na instância do desejo, de um prazer que eu não tive e que se manifesta no meu dia a dia sem eu perceber. Por quê? Porque foram padrões escritos lá no meu inconsciente, tá lá registrado. Os traumas, por exemplo, é um bom exemplo disso, não é? Traumas vividos. Então, a criança interior é aquela que se manifesta em nós e cujas experiências ainda não foram embora. Pois é. Por quê? Porque nós carregamos a nossa criança interior. Como? Nós carregamos a nossa criança interior, que aparece nos nossos desejos, tá? Nos prazeres que ficaram reprimidos e que se manifestam muitas vezes em sonhos, em desejos, em vontades, em comportamentos que nós nem sequer temos consciência disso. Então nós carregamos a nossa criança interior. Isso, a mulher tem muito o pai como um modelo, né? Nós mulheres, na nossa infância, a gente tem no nosso pai o nosso herói. Toda menina tem no pai, na figura paterna, o herói, não é? O amor da vida. Isso é comum. É comum enquanto criança. Voltou. Deu uma pausa aqui o vídeo, mas voltou. Então é comum na infância do coração da criança, menina, ter o pai como modelo, ter o pai como um padrão, um exemplo de homem. O pai é o nosso modelo de homem, é o nosso ideal, não é? O nosso ideal, o nosso príncipe encantado, é o nosso ideal de homem, de marido que um dia eu terei. Então a criança introjeta muito isso. Aí a gente tem o seguinte: se nós tivermos tido pais, um pai presente emocionalmente falando, e quando eu digo emocionalmente falando, eu falo de pais que foram, que te respaldaram emocionalmente, que foram presentes, que valorizaram tua infância, que brincaram, pai que brincou com você,
pai que elogiou seus talentos, que batia palma nas suas, né, conquistas, nos seus desenvolvimentos, que esteve presente emocionalmente, que marcou as tuas memórias, né, com a presença de um homem ali, dando segurança, investindo nos pequenos desafios da nossa infância, ainda que bobos, mas importantíssimos para a criança, porque, gente, quando a gente é criança, tudo é a verdade. Quando nós somos crianças, tudo é verdade, né? Tudo é verdade para nós. E aí, passa-se a ser verdade no nosso inconsciente as memórias dos nossos pais, o modelo do nosso pai. E assim, quando a gente casa, a gente vai casar com o nosso pai. A gente vai buscar no homem que a gente casa um pouco daquele pai que marcou a minha infância, não é? Que registrou-se no meu inconsciente tantos padrões e tantas informações daquele modelo de homem para mim, né? Eu me lembro que quando eu casei com o Marcos, o pobre do meu marido sofreu demais. Por quê? Porque eu queria que ele fosse, algumas vezes, o homem que o meu pai foi para mim. Papai, gente, o meu pai, ele era assim, um super pai. Papai, de manhã cedo, papai acordava, eu sempre gostei de estudar de manhã, e o papai acordava de manhã cedo, e assinar aí minha irmã, Maninha, tamo junto aqui nessa live. E eu estava conversando com ela, né, ontem, sobre esses conceitos, né, da psicanálise, o nosso inconsciente, e o valor que tem eles, porque eles ficam registrados. E eu estava conversando com a minha irmã, que está aqui na live, beijo para você, e a gente estava falando sobre o papai. E eu pedia muito meu marido, eu dizia, por que tu não conversa comigo? Eu gosto tanto de conversar. Comunicação para mim é uma linguagem de amor assim, gritante, né? Essa linguagem da comunicação, do perceber a tristeza, perceber a alegria. E não é a linguagem de amor do meu marido. A linguagem de amor do meu marido é serviço, é material, é um presente. Então esse tato da relação de troca, né? A troca no relacionamento amoroso, de comunicação. Como é que você tá, minha filha? Você tá triste hoje? Você tá feliz hoje? Não é? Me fale aqui dos seus desafios do seu dia todo. Não. Meu marido não tem essa linguagem de amor para mim. E essa era a linguagem de amor do meu pai. Papai, 5 horas da manhã, estava em pé e eu já estava também ficando em pé, porque eu adorava estudar de manhã. E ele colocava uma mesa, que ele gostava de fazer café, sempre fez o café. Colocava uma mesa, comprava aquele paulistinho e fritava ovo e leite, pão e não sei o que, tapioca, que ele sempre gostou de fartura. E ele ajeitava a mesa para mim e ele ia me acordar. Gente, papai me acordava de manhã e esfregava assim meu pezinho e dizia, bora minha filha, vamos acordar para você ir para a escola, você vai ser uma grande mulher. E eu ia para a mesa tomar café, pô, o papai sentava na mesa. Papai sentava na mesa e começava a conversar comigo. Isso era a marca registrada na minha infância desse homem. Quando eu casei, eu queria que o meu marido fizesse isso, gente. Ai, briguei anos e anos com o Márcio. Você não me ama, você não me quer, você não demonstra amor pra mim. Coitado, ele tinha a demonstração de amor dele, como ele tem até hoje. Um dia desse eu filmei aqui os morangos, né, enormes que ele me deu. E eu fiquei comendo aqui e fiz um stories com os morangos que o meu marido me deu. É a linguagem de amor dele. Ele dá coisas. E é a linguagem que ele tem de amar. Mas nós, quando a gente casa, a gente quer aquele homem que no fundo, traz reflexo daquele pai que a gente tem. E aí a gente segue nesse mundo das emoções, não é? Que muitas vezes nós não temos contato da realidade. E a gente acaba sofrendo e tendo vários conflitos nos nossos relacionamentos amorosos, porque há uma sombra, não é? Dessa criança interior que fica procurando muitas vezes esse pai. Por isso que
Psicologicamente, muitos teóricos dizem que a mulher casa com seu pai, né? E o homem casa com sua mãe. Reflexos, as memórias do inconsciente, os padrões, né? Que são circunscritos, como diz Freud, no nosso inconsciente, as marcas ficam ali, gente, porque são desejos reprimidos que eles vão buscar se realizar, porque o inconsciente, para o inconsciente nosso, e vale ressaltar aqui, pessoal, que a maior parte da nossa mente não há ética. Nosso inconsciente não há ética, a ética está na consciência, no consciente de quem recebeu, de quem aprendeu a ética, a moral, os valores, as regras, os limites. No inconsciente não há ética, né? Não há ética, não há moral, há apenas pulsões de desejos e reprimidos e prazeres reprimidos que eles vão surgir e fluir através de muita coisa na nossa vida. Então a criança interior é aquela que se manifesta em nós da criança que nós fomos. E isso é fundamental a gente entender isso hoje. Precisamos tratar essa criança sim, né? Os relacionamentos dos nossos pais em nossa infância molda cada relacionamento que temos na fase adulta. Molda os relacionamentos que tivemos na nossa infância com os nossos pais, o que aprendemos de relacionamento interpessoal na nossa matriz da família, molda os nossos relacionamentos quando a gente fica adulto. Molda. Você vai se relacionar com as pessoas. A Fran, minha nerd que está aqui presente, está dizendo que o inconsciente é 95%. É isso mesmo, Fran. Valeu! Então é isso. O que é que a gente pode crescer hoje com essa live, entendendo um pouco sobre enfrentar essa nossa criança interior, porque ela vai se manifestar no nosso adulto. O nosso eu adulto é influenciado diretamente pela criança interior ferida que carregamos conosco, não é? E por que ferida? Porque todos nós, gente, todos nós, não é? Como diz a Bíblia, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós temos limitações e temos as nossas feridas, tá certo? Então nós queremos e precisamos ser vistos e ouvidos pelos nossos pais. E aí a gente inconscientemente quer ser ouvido pelos nossos pais e a gente elege quem? O marido, o noivo, o namorado, né? A gente vai eleger eles. Eles são a figura do nosso inconsciente, do nosso pai. Se tivermos tido experiências dolorosas com a paternidade na nossa matriz familiar, não é? Pais que exploraram, pais que não corresponderam emocionalmente com as nossas necessidades do desenvolvimento emocional, nós vamos ter muitas dificuldades na nossa relação com o outro e com futuros amores da nossa vida, tá certo? Então, mas a maioria de nós nasceu de pais que carregam seus próprios traumas não resolvidos. Isso é importante, porque assim, os nossos pais deram o que eles têm. Tá certo? Nossos pais deram o que eles têm. É uma reprodução, é uma repetição, não é? De geração em geração. Então, muitos dos nossos pais carregaram traumas que não foram resolvidos e foram dispensados na nossa vida, porque a vida é vida que segue, não é? E eles vão dando o que eles têm. E herdamos, não é? Os seus próprios modelos. Então a gente passa a herdar os próprios modelos e as vivências que vivenciamos enquanto criança. Desta forma também é difícil para eles saberem como regular suas próprias emoções, gente. Imagine, não é? Na verdade, os nossos pais são limitados e foram, para quem já não tem mais e para quem ainda tem, nossos pais têm limites, são limitados também, não é? Na verdade, eles carregam com eles o que receberam dos seus pais. E isso é importante a gente entender. Então, nós buscamos, então, lidar com essa realidade, né? E para a maioria de nós, isso significa agradar muitas vezes esse nosso inconsciente, que muitas vezes está tão presente no nosso eu adulto, esse inconsciente que carrega memórias da nossa infância. E muitas vezes interfere. Então, a nossa criança interior ferida são todas as emoções não resolvidas
né? Necessidades que não foram atendidas, tá? E situações dolorosas em que nos sentimos assustados ou violadas, né? Não desaparecem simplesmente porque situações que marcaram e violaram a nossa emoção não desaparecem simplesmente e a gente acaba carregando aí. Por exemplo, uma criança interior ferida nos causa baixa estima, imagem corporal distorcida, medo de críticas, resistência a mudanças, profundo medo de abandono nos relacionamentos. Então, essas vivências em nossa infância podem fazer com que as nossas fantasias infantis se tornem recorrentes e venham à tona, né? Venham à tona em nossas vidas, tá certo? Então, as verdades que nos foram ditas, inúmeras verdades que para nós, enquanto criança, é verdade, porque toda criança, tudo que os pais e os nossos pais colocam e disseram para nós, para a criança é a verdade absoluta, é o que ela está aprendendo. É o que vai acumulando ali na mente dela de padrão, de modelo, né, de crença, é a verdade, né? Então, quando muitas vezes ouvimos, você é muito fraco, você é chato, né? Você é barulhento, você é burro. Aquilo foi uma verdade que entrou, que se circunscreveu-se no nosso inconsciente, tá? Isso também, você não é bom o suficiente, não é? Né? Ah, você, menino, é péssimo em matemática, menino é burro porque é ruim em matemática. Desde quando alguém é burro, gente? Mas nós ouvimos muitas vezes isso dos nossos pais, né? Você não sabe fazer amigos, ninguém gosta de você, ninguém vai ser seu amigo. Carrega-se aquilo no inconsciente e o eu adulto vai carregar aquilo e você vai ter dificuldades de fazer amizades duradouras. Por quê? Porque você ouviu da sua matriz, que é pai e mãe, essas informações que entraram e ficaram ali, habitam no seu inconsciente. Quando fica adulto, vai sair de alguma forma, né? Você não tem modos, você não tem educação, tá certo? Desse jeito você nunca terá amigos, emprego, você nunca vai ter um amor, você não vai dar para casar, você não vai ser nada, você vai dar para, né, uma mulher da vida, você não vai casar nunca, você não vai ser feliz nunca. Quantos pais viveram frustrações e traumas terríveis nos seus relacionamentos amorosos e reproduzem nas suas filhas, porque foram o que viveram. E aí vai reproduzindo nos filhos a mesma falta de relação de amor que não teve com sua família, vai com os nossos pais não tiveram, vão reproduzir em nós, né? Sinais de que sua criança interior pode estar ferida, modo de receber críticas. Por isso tem muita gente que quando recebe uma crítica se desmorona toda, né? Outros não entendem, não ficam para desenvolver o conhecimento, um aprendizado, não consegue crescer porque não consegue ouvir críticas. Ouviu tanto na sua infância, né? Teve pai ou mãe que criticou tanto, que estabeleceu um padrão severo, né? Um padrão severo de educação, de alta crítica. Aí, quando essa criança cresce com profunda insegurança na instância do seu eu, e aí como ela se sustentará na fase adulta com uma insegurança profunda no cerne do seu eu? Portanto, ter ouvido e ter sido criada numa condição de autoritarismo, né, de muita cobrança, tá certo? Isso marca, né, essa criança, esses sinais dessa criança ferida. Tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro para ser o que é certo fazer ou dizer, ou que de forma se posicionar. Pessoas inseguras que esperam sempre os outros darem a opinião e não conseguem dar a sua opinião. Muitas vezes se relacionam com homens super autoritários, super grosseiros, violentos, né?
Quantas mulheres estão em relacionamentos abusivos, porque na verdade ela está ali, a criança interior ferida está buscando aquele pai, não é, que foi para ela um abusador, que foi para ela um agressor, e ela reproduz. Porque nós vamos ter duas vertentes quando somos na infância enquanto mulheres, quando nós somos profundamente rejeitadas e feridas e violentadas pela figura do pai. Se tivermos tido pais, não é, violentadores, agressivos, duros demais, não é, profundamente rigorosos, duas vertentes se estabelecem na mente de uma mulher. Ela vai procurar um homem que reproduza esse pai, por incrível que pareça. Mas isso é tão inconsciente, gente. Isso é do inconsciente. Mulheres que entram em relacionamentos abusivos e sofridos com homens autoritários, homens que ferem, homens que aprisionam, homens que fazem chantagens terríveis emocionais, sabe? Que oprime a mulher, que não tem um pingo de temor a Deus. E muitas mulheres se submetem a esse tipo de relacionamento amoroso porque elas estão, na verdade, suprindo o inconsciente delas, procurando aquele pai que elas tiveram lá na infância. É a criança ferida da infância no hoje, no eu adulto da mulher. Ou ela vai para o outro lado, ou ela vai para o outro extremo, não é? Ela não consegue se relacionar com homem algum, ela tem dificuldade de iniciar um relacionamento. Por quê? Porque no inconsciente dela, aquele padrão de homem que ela teve, agressor, né, de pai que ela teve, agressor, violento, que não correspondeu emocionalmente às necessidades dela enquanto criança, aquele padrão ali fica traumatizado, né, é um trauma emocional. E aquele modelo, aquele padrão não consegue se relacionar com outro homem, com homens. Tá certo? Por quê? Porque o medo é grande de fazer contato com a figura daquele pai que foi um agressor na sua infância. Essa criança interior precisa ser resolvida, ela precisa ser acolhida por você. Isso é muito importante da gente falar. E como eu tenho um tempo, né, corrido aqui na live, ela não pode ficar longa, tá certo? Eu quero já tratar aqui com vocês. Esses embasamentos que eu trouxe é todos segundo a psicanálise, não é? E eu quero tratar com vocês o seguinte. Como curar essa criança interior, né? Como curar essa criança, curar essa criança interior. E aí eu quero só lembrar aqui uma coisa. Pais que não têm tempo para comunicar o amor, para dar afeto aos filhos, para dar atenção. Criança tem que ter atenção, gente. Não é? E esse é um princípio importantíssimo. É porque é criança, ai meu Deus, é coisa de criança. Coisa de criança, para a criança é toda a verdade. Para nós adultos é coisa de criança, mas para a criança é a verdade absoluta da sua vida. Se ela tem um pai, tem gente dizendo aí, muito real isso que você falou. Pois é, valeu. Eu estava dizendo isso. Então, assim, para a criança é a verdade. Se um pai não dá atenção, se não acolhe, se não tem aquela escuta cuidadosa, ele está dizendo uma coisa, ainda que seja uma bobagemzinha, dá atenção. Quando nós não temos atenção, ali se qualifica o quê? Nas emoções se qualifica insegurança, sentimento de insegurança, de não acolhido, de não recebido, de não valorizado. Por isso, quando a criança, se você é pai ou se vai ser, ou mãe se vai ser, dá atenção para as pequenas coisas mais bobinhas da tua filha, do teu filho quando falar. Porque você vai estar passando, introjetando neles segurança, tá? Crianças que viveram abandono, por exemplo, né? Às vezes o pai não foi buscar na escola, atrasou quando foi buscar na escola. Claro que o pai não abandonou, mas para a memória da criança, ela foi abandonada. Entendeu?
e que o pai esqueceu. Eu sou esquecida, eu sou abandonada. Fica uma memória de abandono. Quando a gente esquece os filhos no colégio, quando a gente chega atrasado para buscar o filho na escola e ele fica lá esperando horas e horas. Quantas crianças viveram isso? E quando a gente vive isso, traz esse sentimento de insegurança. Quando a criança chega um irmão novo em casa, um novo bebê, isso pode trazer também para essa criança esse sentimento, né? E esses sentimentos vão se transformando em insegurança, né? E um sentimento de abandono se inscreve no inconsciente daquela criança. Quando ela cresce, na fase adulta, sente-se abandonada. A criança ferida pela rejeição, por exemplo, né? A rejeição vivida de todas as circunstâncias que muitas vezes o pai e a mãe não imagina que está ferindo, mas é o que eles aprenderam, e que eles passam para os filhos. E tem a rejeição real. A rejeição real é quando a criança é abandonada mesmo pelo pai. Não é? O pai abandona, vai embora, muda de cidade, deixa a criança na mão da mãe. Muitas vezes abandona, deixa a criança no orfanato ou criada por vó, por tia. Isso é um abandono, isso marca tão profundamente nas emoções uma ferida de rejeição violenta, né? Então, esse bebê não desejado, muitas vezes, quantas vezes crianças não foram desejadas, a mãe engravida e não queria, isso passa para o feto no útero, a rejeição por não querer. Isso tudo vai afetando ali a criança e essas marcas, esses traumas são levados para a nossa fase adulta, né? Não se sente amado, né, por ninguém. Aí quem carrega essa rejeição, que viveu feridas de rejeição, abandono de pai ou de mãe, carrega essa ferida de rejeição e não se sente amado por ninguém. Vai ter vários namorados e eles nunca vão satisfazer. Por quê? Porque a pessoa não se sente amada. Na verdade, ela carrega com ela um trauma no seu inconsciente. E por mais que o outro, né, que o namorado, o noivo, o marido, dê amor, dê carinho, dê afeto, a pessoa, a alma da pessoa não recebe. Porque ali tem latente e gritante a criança ferida emocionalmente, que não recebeu afeto. Então é insaciável. Quantos relacionamentos amorosos se acabam porque a mulher é insaciável no amor? O homem faz tudo por ela e ela não. Você não me ama, você não me quer, você não me corresponde, você não sei o quê, se sente desamada. E sufoca muitas vezes a relação do homem com ela, porque o coitado, quanto mais presente tá, menos ele corresponde. Na verdade, é um buraco na alma, não é? É um vazio, né? É a neurose, como diz Freud, mas é um vazio muito grande por causa da negação dessa segurança e dessa aceitação que foi negada lá na infância. E aí foge dos relacionamentos amorosos por não se sentir correspondido. Quantas pessoas fogem de relacionamentos amorosos por não se sentir correspondido, mas na verdade aquilo é uma demanda psicológica que precisa ser resolvido, tratado, né? Entra medo de não ser amado e etc. Tá certo? A ferida da humilhação também acontece quando a criança é exposta publicamente, humilhada publicamente, não é? E porque faz xixi na cama, recebe críticas excessivas, pais que criticam excessivamente, a criança começa a sentir aquela crítica, aquela humilhação, e a pessoa se sente na fase adulta humilhada, né? Precisa se humilhar para ter o amor de um homem. Precisa se humilhar, esquecer até de si mesmo, esquecer do seu próprio eu para ter o amor de um homem. Por quê? Porque a ferida da criança interior está lá, né? Que foi profundamente humilhada. A ferida da traição, né? Promessas não são cumpridas, por isso cumpra promessas para a sua criança, se você for pai ou mãe. Promessas que não são cumpridas para as crianças são escritas no seu inconsciente, tá?
E aí leva-se ali um vazio de promessas não cumpridas, de não acreditar em ninguém, de não acreditar nas pessoas, de não ter segurança nos relacionamentos, não acredita no amor de ninguém. Vai repercutir na tua fase adulta, tá certo? Ela aprende a não confiar, né? E a desconfiar de tudo, né? E viver dessa forma. Então, assim, como tratar, tá certo? Eu quero trazer para vocês alguns passos de como tratar. E Roseni, então, como a gente resolve essa criança interior que eu carrego comigo, e todos nós carregamos a nossa criança interior, não é? E como eu carrego isso, como é que eu trato isso? Eu gosto muito de trabalhar o meu trabalho como psicoterapeuta, como psicanalista, eu trabalho a linha da vida com as minhas pacientes. Então, toda paciente que chega para mim, elas às vezes vem com demandas que jamais imaginam que vão esbarrar na sua criança interior. E aí eu trato, se for situações mais graves, crises, e depois a gente vai mergulhar na linha da vida, onde você vai fazer contato com a sua história. Então, como tratar? Como eu resolvo a minha criança interior? Primeiro, faça contato consigo mesmo. Não é? Faça contato consigo mesmo, entender o seu passado e fazer as pazes com ele. Desenvolver, em outras palavras, o autoconhecimento. Olha, segundo Elisa Oliveira Dias, ela escreve no seu livro, que é a Teoria do Amadurecimento, baseada no Donald Winnicott. O Winnicott foi um cara incrível, inglês, psicanalista. Ele fez muito trabalho com as crianças que vinham do Holocausto, filhas de judeus na Alemanha, e elas ficaram sem pais. E ali ele tratou aquelas crianças e ele desenvolveu uma série de técnicas, uma série de fundamentos na psicanálise, que hoje inclusive é usado muito na clínica do adolescente. Eu particularmente uso muito na clínica do adolescente, muitas técnicas de Winnicott. E ela fala, o que é que ele fala? Ele defende o autoconhecimento, né? Ele criou a teoria da imaginação e ele defende o autoconhecimento como premissa para você resolver a sua criança interior. Então, desenvolva o seu autoconhecimento. Tenha coragem de conhecer quem é você. Tenha coragem de contar a sua história e de se autoconhecer. Gente, tem aqui nesse conceito da psicanálise, no livro da Elisa Oliveira, que aborda a teoria de Winnicott, a premissa do autoconhecimento para que a pessoa cresça, se desenvolva como ser humano. Mas na Bíblia, a Bíblia diz em 2 Coríntios, e aí é um conceito espiritual, e eu gosto muito de fazer isso, porque muita gente é cristão e é importantíssimo dar essa sustentação para que o teu cristianismo, a tua espiritualidade com Deus também receba, não é? Esse entendimento. E a Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios capítulo 11, na hora da ceia ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Então é um convite bíblico você se examinar, você buscar se conhecer. E aí eu quero falar com uma pessoa que eu vou trazer aqui, ela tá aqui, Manu Costa, uma moça incrível, e ela vai aqui falar um pouquinho da sua experiência, não é? Dessa experiência com a vida de desenvolver, que ela assumiu, de se autoconhecer. E aí, Manu, me pede aí para entrar. Manu, faz o pedido aqui para mim faz o pedido para entrar na live. Manu, faz o pedido para entrar na live. Manu Costa enviou uma solicitação. Valeu. Uau, cadê você? Deixa eu ver de novo. Pronto, eu vou te. Pronto, uau! Manu! Olá, boa noite. Estava aqui Boa noite! aguardando, um pouquinho ansiosa, porém plena, estamos aqui.
Manu, se apresenta aí para essa galera maravilhosa que está aqui na nossa live, que quer aprender, que quer se desenvolver. Então, se apresenta aí primeiro. Bom, vamos lá. Sou a Emanuela, mais popularmente a Manu, né? E eu cheguei para a doutora Roseni em meio a crises de pânico. E não, eu creio que ela foi um anjo na minha vida, que por intermédios das orações da minha mãe, da forma que eu estava, porque eu desenvolvi o pânico, e junto do pânico, o transtorno de ansiedade, que eu já tinha e não fazia ideia do que era. E eu cheguei para ela em um momento muito tenso, em que literalmente eu estava achando que eu iria morrer, que eu não tinha mais jeito, porque as reações que vieram no meu corpo através do pânico e da ansiedade eram sensações realmente de morte. Eu nunca morri, óbvio, mas as sensações que eu tinha era essa: o coração acelerado, não sentia meu corpo, a dormenção no meu corpo, respiração eu não tinha controle, e aquilo dali era uma dor que não era física, porque nenhum medicamento era capaz de fazer ela passar, e eu não entendia o que acontecia. Até que em algum momento Deus mandou essa bênção para minha vida, e eu cheguei tratando o pânico, saí do pânico, graças a Deus, comecei a sair das crises de ansiedade, e hoje eu posso dizer que eu estou melhor 80% do que eu era. Porém, é um processo longo, extremamente doloroso, mas como eu sempre costumo dizer para ela e para todos, vai doer, vou chorar, vou espernear, mas não vou desistir. Enquanto a Manu não tiver totalmente não, porque a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos, e em alguns momentos, lógico que você dá uma recuada, você fraqueja um pouco, mas enquanto eu não estiver totalmente pronta para enfrentar a vida, eu vou continuar lutando, vou estar aqui perturbando a tutora com minhas tagarelices, com minhas pérolas que ela disse que eu costumo ter, e por aí vai. E hoje eu estou aqui porque eu, depois de sair do pânico e de amenizar bastante o transtorno de ansiedade, ter um maior controle sobre ele depois da terapia, que já fazem cerca de uns 10 meses, se não me engano, eu cheguei no momento de tratar os fantasminhas do passado, tratar as feridas, fazer a criança virar uma mulher, porque não parece, né, gente? Mas a pessoa que já tem 30 anos, mas infelizmente, por conta de feridas que até então eu não sabia, mas foram causadas pelo meu pai. Deixa eu dar uma pausa, Manu, deixa eu dar uma pausa aqui. Tá. É muito interessante, assim, quando vem para mim o paciente com crise de pânico, ou transtorno de ansiedade generalizada, ou depressão, enfim, né, com essas psicopatologias, e geralmente a maioria das pessoas vem porque começa a incomodar, como disse a Manu, ela não, começou a alterar a respiração, não é, alterar taquicardia. Na verdade, a Manu, a segunda sessão da Manu, eu estava atendendo a pessoa e aí o porteiro lá do estacionamento bate na minha porta e diz: doutora, tem uma paciente da senhora lá embaixo desmaiada. Tu lembra, Manu? Perfeitamente. O Uber deixou ela, né? Tu veio até de Uber naquele dia e a Manu numa crise de pânico assim, descontrolada, muito dolorido. E o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? Eu acolho a pessoa para tratar aquela demanda, não é? Aquele conteúdo que está incomodando.
Mas eu já sei que o ideal é que depois que passa, né, que eu consigo, através de técnicas que eu uso, tanto da psicanálise como um ouvir, né, um ouvir apurado, um ouvir que analisa mesmo a condição psicológica da pessoa, mas eu trato também, aplico algumas técnicas como o psicodrama e como outras da sistêmica, eu trato as crises. Então, eu não mexo na história da pessoa, não vou mexer, porque ali tem alguém precisando compreender que crise é aquela, o que é o pânico, o que é o transtorno de ansiedade, como se trata isso, né? E eu não tenho tempo aqui para falar sobre a crise de pânico e o transtorno de ansiedade, que foi o início do tratamento da Manu, não dá, o nosso tempo não dá para isso, mas eu tenho, inclusive, aqui no meu perfil, eu tenho lives que tratam sobre transtorno de ansiedade, que tratam sobre crise de pânico, onde eu falo e dou várias dicas. Então, se você tiver interesse, vai aqui no meu feed e procura as lives, porque tem muita coisa bacana, ou vai no meu canal também, que é Roseni Marques, o meu canal do YouTube. Tem muita coisa lá sobre pânico, ansiedade e dicas e uma série de coisas. Mas, quando o paciente começa a ficar bem melhor, sai da crise, quando eu tiro da crise e eu começo a ver que o paciente está mais adaptado e já compreendeu como lida, não é? E como dar suas próprias respostas para aquelas crises que vinham, para as abordagens que vêm de repente, né, do sistema psicológico das crises, aí que ele está bem melhor e bem tratado nisso, na crise, eu convido ele para dar um mergulho. E eu convidei a Manu para dar um mergulho em si mesmo, porque, gente, nós somos a nossa história. Nós somos, com certeza. E eu lembro, Manu, que tu vestia muito uma camisetinha com a Mini, não era? Tu lembra? Tu ia para as Tá, sessões, aquelas camisetinhas. tá falhando um pouco a internet, a sua. Conectou de novo. Pronto, eu não entendi o que a senhora falou. Eu vestia muito, eu usava muito. Usava muita camisetinha da Mini, não é? As camisetinhas. E aí, naquele dia, eu apresentei para você a sua criança interior. Eu lembro, naquele dia eu disse, olha, vamos resolver, você precisa fazer contato com essa criança ferida, né? Essa criança interior ferida. E aí, Manu, como E foi a- para você fazer esse contato desconhecido, não é? É tão desconhecido, não é? É presente nos sintomas, nas crises, né? Crise consigo mesmo, a Manu trouxe crise com ela mesma, crise com ela e relacionamentos amorosos, os desencontros, o que nunca dava certo, e nessas queixas a gente vê a criança interior ferida, né? Isso. Particularmente, eu era uma pessoa decidida, que dava conta de tudo, que achava que as crises de ansiedade eram apenas alguns momentos, porque eu ia, sei lá, ao shopping com os amigos. E depois isso ia passar. Com a terapia, cheguei à conclusão que isso foi muito mais além, é bem lá de trás isso, é literalmente da infância. E é quando a gente chegou nessa criança interior altamente ferida, machucada, cheia de cicatrizes, que ela fica mexendo direto, fica ali na cicatrizinha, cutucando, igual criança, literalmente. E eu não fazia ideia de quanto que isso me fazia mal, de quanto que isso me afetava profissionalmente, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos. Quando se trata de relacionamento a dois, eu sempre me achei um fardo, um erro, insuficiente, me achava a pessoa mais insuportável para ter por perto, porque sempre que eu começava algo com alguém, do nada acabava.
Era como se na minha mente uma pessoa que chegou na minha vida hoje, ela teria que ficar ali para sempre. Com o passar do tempo, com o tratamento, né, com a terapia, comecei a compreender que algo que eu achava que eu lidava muito bem, era muito bem resolvida, que no caso a questão do meu pai, o abandono paterno. A minha mãe separou do meu pai, eu tinha 7 anos, e até então, como a doutora falou no início, ele era meu herói. Ele era o carinha lá do pedestal, que eu achava o mais fantástico. E em meio à separação, ele se tornou, para mim, um monstro no primeiro momento. Num segundo momento, consegui reverter a situação, era muito nova, aquilo dali, a ideia do monstro passou muito rápido. Mas aí entrou a adolescência e eu fui indo atrás dele por estar maiorzinha e fui percebendo que eu não tinha o que eu queria. Então, o pai herói foi se tornando o vilãozinho. E chegou um determinado momento que ele foi morar em um outro local e fomos perdendo o contato. E daí chegou um determinado momento que ótimo, não quero mais, acabou-se. Não vou mais atrás, não é importante, não fez questão de mim. Então, por aqui acabou. E eu fiquei com isso pelos últimos 9 anos da minha vida. No ano passado, eu fui até ele e já estava 8 anos sem falar com ele. Na minha mente estava tudo bem, tudo ok. Minha mãe tinha sido suficiente, meus irmãos e minha família, era tudo que eu precisava. Nunca imaginei que isso seria uma lacuna tão grande na minha vida. Então, com essa aproximação dele, 8 anos sem se falar e 9 anos sem vê-lo pessoalmente, quando eu cheguei e o vi, caraca, todas as raivas, as mágoas, os rancores, acabaram ali. A espertona, a dona da razão, a madura. Pronto, perdoei meu pai, tá tudo bem, tá tudo ok. Ele só falhou e tal. Mas não foi assim, gente. Foi daí que eu compreendi que bem depois, tá? Depois da terapia, por favor. Quem quiser, faça. Não, nem queira, faça terapia. É necessário. Você pode se achar a pessoa mais sã do mundo, mas faça terapia. E voltando para mim, foi quando o pânico aflorou, alguns dias depois de eu ter me encontrado com ele. Foi quando a ansiedade expandiu. Foi quando eu passei 9 dias vomitando, sem ter noção, sem ficar nada no meu estômago. E peraí, isso aqui não dá mais. Chegou o momento que eu tenho que tratar, eu tenho que me libertar disso aqui. E eu achava que era por conta de um relacionamento que eu estava no momento. Achava que era por conta do estresse que eu estava no trabalho e por conta de problemas básicos de família, né? Quem tem muito irmão, quem tem família grande sabe o que é isso. Porém, atualmente venho descobrindo que tudo isso foi uma sequência de uma criança que foi frustrada pelo pai, que teve o abandono e que transferiu tudo isso para as outras pessoas. Eu transferi para as pessoas. O mais esquisito é o que eu não recebi dele. Eu não recebi o carinho, mas eu queria que as pessoas me dessem o carinho. Ao contrário da doutora, que o pai fazia esse carinho ao amanhecer, o café da manhã e a chamava, eu não tive. Mas eu queria cobrar dos meus parceiros, digamos assim, tudo que eu não tive. Então, qualquer sinal, por menor que fosse, de que a pessoa estava trabalhando, estava ocupada, que ela não pudesse me dar 100% da sua atenção, aquilo dali já me frustrava, já me recuava. E, como a minha irmã costuma dizer, quando eu entrava em um relacionamento, ao invés de eu brilhar, eu me ofuscava.
eu entrava para dentro de um quarto e ficava na escuridão. Então, até então, meus relacionamentos não me faziam bem, me faziam mal, por incrível que pareça. Algo que era para ser incrível se tornava algo terrível. E foi assim que eu cheguei aonde estou. Não é fácil mexer nisso. Não é fácil estar aqui me expondo. Não é fácil tratar essa criança interior que é frustrada, medrosa, ainda tem muitos medos, mas tô É aqui. profundamente gratificante, né? É, Mas é profundamente gratificante quando você começa a se deparar com quem você é hoje, né? Qual é a diferença sua, Manu, né? De antes e de hoje. a diferença é nítida, eu estou em processos. Eu sei que eu tenho muito ainda para evoluir, eu quero evoluir e a minha Chapolin Colorado está aí para me fazer evoluir. E e é muito Mas a nítido. diferença, a A, sua diferença. a diferença é nítida do enxergar o motivo das minhas dores e de tanta cobrança em cima de outras pessoas. Que Pra, não tem nada a ver com a história, né? tipo, uma pessoa caiu de paraquedas na minha vida hoje, que poderia ser alguém incrível, mas eu jogo para ela uma responsabilidade que não é dela, cobro dela algo que ela não tem obrigação de me dar. E hoje eu consigo Coloca ela, enxergar coloca ela no lugar desse pai que não te deu, né? E tudo que ele quantos não me deu, relacionamentos eu busco nos parceiros, digamos assim. E isso é muito nítido, porque até antes da terapia, não fazia ideia disso, ou não queria aceitar isso. Era mais uma questão de não aceitar. Que é isso? Como é que uma pessoa vai me fazer mal? Tô assim porque eu sei lá, eu tenho alguma doença que os médicos ainda não descobriram, ou então eu tô assim, eu botava hoje eu assumo que eu colocava desculpa nos problemas familiares, nos estresses do trabalho, em discussões com amigos, inconscientemente, eu creio, porque eu não queria aceitar que eu tivesse daquela forma por conta de que eu estava em um relacionamento, já que relacionamento seria algo para me acrescentar. Porém, hoje eu consigo ter essa visão, o quanto que essa divisão, né? O quanto eu era cega e não enxergava essa criança, não aceitava os meus traumas e achava que era muito de boa com o abandono do meu pai. Porém, minha maior frustração é o abandono, que é o que ficou muito forte em mim. Se um amigo vai sem se despedir, isso dói horrores. Se um familiar não me dá importância e vai para longe, qualquer coisa que relate ao abandono. Então, qualquer relacionamento que eu entrasse e eu percebesse que ele ia acabar, eu já estava, na minha cabeça, eu já estava botando na cabeça que essa pessoa vai me abandonar mas, ok, meu pai não fez questão de mim, até que falei isso em um momento da terapia. Se meu pai não fez questão de mim, então, por que as outras pessoas vão fazer, né? E foi aí que, que ela que chegou forte. e mudou tudo e me fez enxergar que eu sou suficiente, eu tenho que me bastar, eu sou meu amor próprio, eu tenho que ter meu autoconhecimento. Não estou dizendo que estou De, curada. todo, de todos os amores, De o mil próprio. amores do próprio, tatuei. Tem uma linda tatuagem aqui com essa frase. E ainda estou aprendendo, mas não é pouco, não. É muito. E é todos os dias, é em cada terapia. São processos. É entender que eu estou deixando de ser a menininha acuada, abandonada pelo pai, cheia de frustrações, para ficar. Desenvolvendo a autonomia, não é, de si mesmo, não é, desenvolvendo o seu. Que aí eu quero já entrar aqui
para concluir, com a Manu aí aparecendo, que ela é linda demais, a ajuda aqui na imagem. Como tratar essa criança interior? A Manu disse uma parte que foi o que eu fiz, apliquei com ela no nosso tratamento, que é fazer contato consigo mesmo, não é fazer contato, porque ela vinha com aquela crise de ansiedade, aquele transtorno do pânico, mas na verdade, por trás daquilo ali tem uma história, uma criança ferida e que precisa ser resolvida. E para isso é necessário desenvolver o autoconhecimento. Gente, tem que ter coragem de desenvolver o seu autoconhecimento. Quando a Manu saiu da crise de pânico, do transtorno de ansiedade, eu não sei se ela lembra disso. Agora eu vou lhe fazer um convite. Você topa? Lembra, Manu? Você topa mergulhar em você e trabalhar mesmo o seu autoconhecimento a partir da sua história de vida, a partir da sua criança, do que foi a sua infância? Topo, então vamos. Porque, como ela disse, dói, mas vale a pena, porque depois você se refaz tanto que você nem percebe o quanto você evoluiu, a ponto de você chegar num nível hoje, por exemplo, a Manu está hoje no nível do seu processo de autoconhecimento, de tratamento, ela está hoje num outro nível, mesmo que daqui desse nível que ela esteja, que eu estou e que cada um de vocês estão no seu nível, a gente tem avanços para frente. Porque Deus nos criou seres incríveis, potenciais, de uma forma grandiosa. Então, há uma jornada ainda para se desenvolver, mas nós não somos mais os mesmos, não é, Manu? Com certeza. Eu queria só abrir um parêntese rapidinho. É, quando eu comecei, fui atrás do meu tratamento, eu precisei ir para um psiquiatra, porque, como eles dizem, eu estava num estado tão crítico que eu precisava usar drogas, medicação, gente, por favor. E, e aí, uma das falas do médico, ele disse assim: você precisa de terapia, mas no momento você não tem condições de mexer nas suas feridas. E eu olhei para ele em prantos, tinha uma amiga dentro da sala comigo. Eu olhei para ele em prantos e disse: doutor, qualquer coisa que me faça sair da situação que eu estou hoje, que tire de mim essa dor, eu vou enfrentar, seja lá o que for, seja lá como for, sendo correto, sendo certo, eu vou enfrentar, porque nada é mais doloroso do que eu tô sentindo, do que o que eu estou sentindo agora, porque eu não estava vivendo, eu estava apenas sobrevivendo. Eu estava vegetando. Eu tinha força através das pessoas. Eu passei 9 dias direto vomitando, nada parava no estômago. Se não fosse a força da minha mãe, o cuidado dela, né? Então, imagina uma pessoa chegar a esse ponto. Então, eu olhei para ele e eu disse: eu vou atrás da minha cura e eu vou ter minha cura. E não importa como Amém. seja, eu vou ficar bem, porque nada é pior do que o que eu estou vivendo agora. E aí, apareceu esse anjinho aí, enviado por Deus, e hoje eu estou aqui, graças a Deus, dando meu testemunho. Não Amém. sou um grãozinho em meio ao que Deus tem para mim, em meio à imensidão que são as criações de Deus, mas eu estou em processo, vou continuar em processo. Quero ser um grande Isso. testemunho, quero continuar ajudando pessoas, quero ser exemplo e, acima de tudo, quero vencer. Estou Que bom. engateando, digamos assim, mas logo, logo eu vou estar voando. E, Já tá bom. e se eu posso dizer algo, é que, gente, coloquem o amor próprio. Até para amar a Deus, a gente tem que se amar primeiro. Porque, como ele diz, amar o próximo como a ti mesmo. A gente só consegue amar o outro se a gente se ama. Se eu não tenho amor por mim, se eu não me autovalorizo, se eu não me autoconheço, se eu não sei o meu valor, então de nada adianta. Eu não vou conseguir ser para o outro o que eu não sou para mim. Eu não vou É, conseguir doar
o que eu não tenho, tá? E Isso é isso. Tá aqui essa E criança assim, para ser tratada. e pegando aí essa deixa da Manu, que essa fala da Manu, inclusive, é a fala de quem escuta meus seminários, é a fala de quem escuta os meus cursos, não é? Essa coisa de amar a si mesmo é importante, amar a Deus, e ele pede, o próprio Jesus disse, ama a ti, ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse autoconhecimento é fundamental, porque isso é uma expressão de amor. Né? E eu quero assim dizer que tem os nossos cursos, os nossos seminários da Clínica da Alma trazem muito esse conteúdo aí que a Manu falou. Você está convidado para seguir a gente nas nossas redes sociais, ficar de olho aí nas imersões, nos cursos, nos conteúdos que estão no meu canal do YouTube. Por quê? Porque conhecimento é poder, gente. Conhecimento é poder. Isso é fundamental. Aí eu quero dar mais 3 passos de como a gente trata essa criança interior. Primeiro, a Manu ilustrou demais, que foi essa coragem linda dela de desenvolver o seu autoconhecimento e se expôs aqui de uma forma belíssima, Manu. É lindo o seu testemunho. Tem muito mais coisa que a gente não consegue contar aqui, porque o tempo não dá, não é? Certeza. Mas, assim, essa busca do autoconhecimento, de mergulhar em si mesmo, de ter coragem de contar a sua história de vida, é fundamental. O outro passo, como tratar essa criança, é perdoar os pais, pois eles não sabem, eles não souberam, né? E uma das coisas que eu conduzi a Manu, um dos passos, foi também perdoar o pai, porque, queridos, os nossos pais, eles só dão o que eles têm. Se eles não nos deram, é porque não tiveram para dar, né? E isso é muito importante a gente saber disso, que eles só deram o que puderam dar. Eles reproduziram o que os pais deles reproduziram neles. E eles reproduzem nos filhos e nós reproduziremos os nossos filhos. Por isso que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento é tão poderoso, porque o autoconhecimento barra as maldições hereditárias, barra as repetições, não é, de gerações anteriores, de coisas que são terríveis, que machucam, que ferem as nossas vidas. E quando a gente, a Manu, por exemplo, do jeito que ela evolui, que ela cresce, que ela se desenvolve, os filhos dela, no futuro, vão receber muito diferente do que ela recebeu do pai. Por quê? Porque ela está noutra, né? Noutro desenvolvimento, ela trabalhou a vida dela. Então, quanto mais a gente trabalha, mais a gente encerra essa coisa da repetição geracional, né? Dos modelos, padrões e crenças geracionais. Porque a gente chega com autoconhecimento, a gente chega com mudança para nós mesmos. Então, perdoa teu pai. Perdoe seu pai ou perdoe sua mãe, se for o caso. Libera perdão. Perdão, gente, é a faxina da nossa alma. E o perdão, quero te dizer uma coisa, um conceito cristão, que eu gosto de fazer o link, não é, do conhecimento psicológico com o conhecimento do que Deus dá. É a minha paixão, porque eu sei que todo conhecimento que eu passe dentro do conhecimento do psicológico humano, da mente humana, é leitura. E o conhecimento liberta. Mas se a gente traz Deus, se a gente traz a fé, se a gente faz atos de fé, isso muda. E o perdão é um ato de fé. É um ato de generosidade. Eu vou ser generosa com meu pai. Eu vou ser generosa com a minha mãe. Vou perdoar. Não me deu porque não tinha para dar. E, Então, perdoa. e Oi? principalmente o perdão, como tem uma frase que eu não sei quem citou, que eu acho incrível. Perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Então, acho que isso é uma colocação, assim, fantástica. Porque quando você Fantástico. perdoa, o outro pode até nem ter noção do que foi isso, mas a libertação que causa em você, o alívio, o fardo que sai das suas costas, não tem preço. Não tem preço. A outra coisa é abrace a paternidade de Deus. Mulheres, abracem a paternidade de Deus. Por quê? A Bíblia diz em Efésios 4,
Um só Deus e Pai de todos. Por que que Deus, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, por que que Deus inventou de ser conhecido como Pai? Vocês acham que é por quê? É claro que é para abraçar a nossa criança interior ferida e dizer: eu sou teu pai, eu sou o pai perfeito, que posso te suprir, que eu pode liberar amor para dentro da sua alma, para dentro de todas as dimensões do seu ser. Né? Então, Deus, gente, é pai. Abrace Deus como pai, porque vai suprir, vai restaurar muito a sua alma, porque Deus ele está em todo momento para te ouvir, porque Deus está em todo canto para te ouvir, porque Deus escuta você em tudo que você falar para ele. E antes de você falar, ele já conhece você. Porque Deus é a expressão de paternidade mais profunda que alguém pode ter. Porque é o pai que te abraça como você é, sem cobrança, sem exigir padrões, sem cobrar. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tiro o seu fardo, eu te limpo. Então, o amor de Deus, gente, é tão poderoso, capaz de alcançar todo o nosso ser psíquico, biológico e espiritual, né? Então, e por último, procure um profissional adequado para tratar você. Essa Sabe aí da por tela quê? que tá falando é maravilhosa. Eu recomendo para Deus e o mundo. Eu conheço, tem um monte de gente aí também muito maravilhoso, que inclusive eu indico. Vários profissionais maravilhosos aqui da cidade, vários psicólogos assim que são extremamente bons e também cristãos e psicanalistas incríveis também e sensíveis também a ouvir a voz de Deus. É muito importante a gente levar o conhecimento psicoespiritual, porque, pessoal, a fé é uma âncora muito poderosa, né? Muito poderosa. Eu E queria, assim, se eu eu pude pudesse muito dar uma ajudar a deixa, Manu. Sim, tu quer falar o quê, Manu? dar uma deixa nessa questão, a fé e a ciência elas andam lado a lado e eu acredito muito nisso. E uma das coisas que me encantou foi porque, para quem me conhece, eu sou católica, a doutora é pastora, mas a gente serve o mesmo Cristo. E então, em muitas das vezes, Deus entrou num momento de terapia e isso fez uma diferença absurda no meu tratamento. E eu queria dizer para as pessoas, se me é permitido, não tenham medo de ir atrás de terapia, não se importem com essas pessoas vazias que dizem que doenças da mente é frescura, que a depressão é coisa de quem não tem o que fazer, porque não vê a dor do outro que está em cima de uma cama de hospital, que está morando na rua. Não, não enxerguem isso, enxerguem vocês, enxerguem a sua dor. Ninguém lá fora pode sentir o que você sente, só cabe a você. Não tenham medo de se expor, de buscar ajuda. Não achem que é frescura, não achem que vocês vão dar conta sozinhos, não achem que vão. Se existem pessoas ao seu redor que vão lhe zoar, caçoar de você, lhe chamar de fraco, então você não precisa dessas pessoas perto de você. Você precisa de pessoas que lhe estimulem. Você é um ser humano, você fraqueja, você falha, você vai cair algumas vezes, mas o importante é você saber que você vai levantar. E quando tem alguém que entende sobre a nossa mente para nos instruir, para nos estender a mão e nos fazer se erguer, enxergar novamente a luz, como eu costumo dizer, quando eu cheguei no consultório, eu estava em um quarto escuro onde eu não enxergava nada. Hoje eu vejo uma luz imensa na minha frente, me levando a diversos caminhos maravilhosos. Como eu disse, eu estou engateando, mas eu vou voar. Então não tenham medo de se expor, não tenham medo de mostrar suas fraquezas, não temam, gente.
é evolução, é evoluir, é se tornar o melhor para vocês mesmos. Porque se existe alguém no mundo que merece o seu melhor, é você. Então, por favor, estou aqui humildemente. Procurem ser melhor para vocês. Procurem o amor próprio. Procurem o autoconhecimento. Procurem tratar a mente. Que a mente estando bem, o resto do corpo está bem. E você vai ter força de conduzir tudo ao seu redor, seja lá o que for. Eu estou em processo e eu tenho muito mais ainda para evoluir. Gente, alguém acredita que essa menina chegou para mim, que só chorava, se tremia e morria de medo e às vezes ainda queria desmaiar? Alguém acredita nisso? Que maravilha, Manu! Muito orgulhosa de você. Realmente, coração, não é? Beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua participação, gente. E a Manu vai sair aí de cena, mas eu vou fazer uma oração final declarando cura sobre todos vocês. Manu, beijo no seu coração. Eu acho que todo mundo gostou do seu testemunho, mas vai Se não ser muito tiver boa gostado, de já dá bom. Tchau, tchau, Manu. Tchau. A Não sei gente como se é que vê. tá o que. Logo, logo. Tá. Vai procurando sair aí, né? Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Ideia de como sair daqui, gente. Sabe, não, mas vai mexendo aí que você consegue sair. Enquanto a Manu vai saindo, eu quero que você faça comigo uma oração. Amém? Diga assim comigo, Senhor, eu declaro que eu entro em contato com a minha criança interior ferida para superar todos os meus medos, todos os meus temores. E eu declaro também que, pela minha fé, eu assumo o meu eu adulto, livre dos medos, livre dos temores, livre das inseguranças. E eu assumo o meu eu adulto para vencer, para conquistar a minha autonomia enquanto ser humano que Deus criou. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar seus relacionamentos amorosos. Eu quero abençoar quem é casado que está aqui nessa live. Que você possa ter aprendido, ouvido e se despertado para melhorar no seu relacionamento conjugal. Abençoo, peça a Deus que seu relacionamento conjugal seja lindo, abençoado por Deus, que a sabedoria venha na sua mente, que você saiba tratar e entrar em contato com o seu cônjuge. Eu profetizo também que as moças que estão noiva, que os que estão noivo possam, em nome de Jesus, se entenderem, tirarem os fantasmas dos medos, pararem de cobrar, de estabelecer cobranças ou de estabelecer culpa sobre o outro, que essas cadeias de culpa sejam quebradas em nome de Jesus, que essas cadeias de opressão em sua vida sejam anuladas em nome de Jesus, que todo julgo no seu coração, todo julgo do seu inconsciente, toda memória de trauma no seu inconsciente, seja agora anulada em nome de Jesus. Eu rogo que o poder de Deus entre agora na sua alma, quebrando os cárceres dos traumas, quebrando os cárceres do medo e da insegurança, em nome de Jesus. Proclamo em sua vida e desejo que a tua vida, primeiro, seja liberta, curada, restaurada de todo fagulho, toda memória da criança interior ferida que te aprisiona, que bloqueia o seu presente. Decreto que você está livre. Desejo que você seja livre para viver a sua melhor versão. Você viva a sua melhor versão. Que você estabilize o seu eu
em autonomia, em autoconhecimento, em autoconfiança, que haja autoconfiança em você, autonomia em você, que a âncora da confiança se instaure no centro do seu eu, te trazendo força interior, resiliência e esperança. Em nome de Jesus. Quero te abençoar e agradecer que você esteve aqui. Um grande abraço para todo mundo, gente. Manu, Eva, Cristina. Gente, quem não me segue, vai seguindo aí, tá certo? Quem não me segue, entra aí no meu perfil. Começa a me seguir agora. Nós vamos ter uma série de lives, Wagner, Fran, Cristina, que tanta gente, Kelvin, Maravilha, Elvis. Pessoal, que bênção, olha que tanta gente. Estou muito feliz. Próxima segunda-feira, mais um tema poderoso que nós vamos desenvolver aqui na Clínica da Alma. Conte-me as suas dores. Vem falar comigo. É a nossa Clínica da Alma da segunda-feira. Receba poder, receba cura, receba restauração, conhecimento, tomada de consciência e que dê tudo certo na sua vida. Eu espero você na nossa próxima live. Compartilhe essa live com várias pessoas. Ajuda aí as tuas amigas e os teus amigos. Vamos compartilhar e sermos generosos, tá? Me acompanha aí nos meus trabalhos, porque eu quero te ajudar. Tchau, tchau.